Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantuá, esse é o Direito Empresarial do século XXI. E se você já é antigo aqui no canal, sabe que eu estou há um tempo aqui sem produzir conteúdo. Mas isso vai mudar. E se você é novo, caiu de paraquedas nesse vídeo, subscreve o canal, dá o seu like, dá o seu joinha para a gente continuar produzindo conteúdo aqui às quintas-feiras, meio-dia, para você toda semana. Se você também é novo aqui, saiba que eu falo sobre direito empresarial também lá no meu Instagram, no @sigantuá, vou deixar aqui na descrição do vídeo, e também produzo conteúdo no meu podcast, o Pitadas de Direito Empresarial. Tudo isso vai estar detalhado para você na descrição desse vídeo. Pois bem, fiquei bastante tempo sem produzir conteúdo e hoje eu vou começar a tratar de um assunto que pouca gente sabe, muita gente tem curiosidade e coloca um bicho de 7 cabeças sobre ela. A tal da sociedade anônima. E eu, que sou uma advogada investidora, que ama falar desse assunto, como que eu ainda não tinha trazido a sociedade anônima para você? Então hoje eu não vou dar uma aula de sociedade anônima, mas vou comentar com vocês 300 artigos. A gente vai fazer uma introdução. Eu vou falar um pouquinho da origem da sociedade anônima e vou falar das características principais dela. A partir dos próximos vídeos, a gente vai tratando de assuntos importantes, mas para mim, a questão mais importante desse assunto é que a sociedade anônima, ela caminha junto com o mercado de capitais, que é um assunto que eu sou muito apaixonada. Inclusive, eu me autodenomino advogada investidora ou advogada poupadora, porque eu gosto desse assunto. E eu acho que todo advogado, todo mundo que advoga, aliás, todo mundo de uma forma geral, deve fazer seu rico dinheirinho trabalhar por você e saber onde que você coloca o seu dinheiro. Então, se você é daquelas pessoas que acham que o mercado de capitais é uma loteria, talvez saber e entender um pouquinho das sociedades anônimas pode te ajudar a quebrar alguns mitos, entender como é que ela funciona e ver que nem é sempre assim que a gente pode dizer que o mercado de capitais se denomina como uma roleta russa ou uma loteria, porque não é o caso. Então vamos começar a falar de sociedade anônima e eu quero pontuar basicamente a origem das sociedades anônimas. A sociedade anônima, ela nasce no contexto das grandes navegações. As grandes navegações exerciam uma atividade econômica de altíssimo risco. E esse altíssimo risco era referendado para aquilo que a gente denominava de aventuras marítimas, porque você imagina, naquela época, o que não era você pegar e sair com um navio para cruzar o Atlântico ou até buscar as rotas do Oriente, o que não era, né? Porque você não tinha os instrumentos que se tem hoje, então a atividade ela era de altíssimo risco. Não à toa que se você estudar lá a origem do seguro, você vai saber que a origem do seguro também coincide com as aventuras marítimas, justamente por causa da alta complexidade e do alto risco da atividade da navegação. E justamente essa peculiaridade do alto risco e dos altos investimentos ligados a essa atividade criou-se a primeira sociedade anônima que se tem notícia, que é muito conhecida de vocês, que é a Companhia das Índias Orientais. E ela foi criada justamente com a ideia de que se você fizesse um investimento de um determinado valor ou de valores correspondentes a bens que você aportasse naquele empreendimento, naquele negócio, naquela sociedade, o risco que você teria no investimento que você faria seria exclusivamente aquele valor que você aportou. Ou seja, se eu chegasse naquele momento e dissesse, olha, eu estou investindo nessa Companhia das Índias Orientais, e eu dissesse que estou colocando 1 milhão de moedas da época, se nenhum navio perdesse e ela fosse a bancarrota, o que ia acontecer como resultado? Eu perderia apenas aquilo que eu investi. Eu não teria o risco de ter o meu patrimônio pessoal, ou seja, os outros bens que compõem o meu patrimônio, expostos pelo risco daquele negócio, coisa que até então não existia de forma indistinta entre todos os sócios. A gente já tinha nessa época outros tipos societários, mas nenhum deles dava uma proteção tão grande para o sócio que colocava dinheiro. E não esqueçam, gente, seja qual for a sociedade que você faça com alguém, né, quando você cria uma sociedade para explorar uma atividade econômica, sobretudo uma atividade empresária,
você está colocando um dinheiro que lhe dá uma participação nessa sociedade e, em contrapartida, lhe dá o direito de, se houver lucro, que você receba proporcionalmente ao investimento que você fez, se você tiver mais de um sócio. Se você for o único sócio, como hoje a gente tem a sociedade limitada unipessoal, você vai receber essa rentabilidade sozinho. Então, esse investimento, ele é o parâmetro e o limite do risco que você corre. Ele é o parâmetro da sua rentabilidade e é o limite que você corre. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo de hoje para explicar para você a diferença entre a sociedade anônima e a sociedade limitada. Mas a sociedade anônima ainda hoje é o tipo societário que mais protege o acionista. A gente chama o sócio da sociedade anônima de sócio ou acionista. Por quê? Porque essa fraçãozinha do capital social que ele aporta, esse valor, dá para ele o direito a tantas ações. Por isso que quando você vai lá no mercado de capitais e você compra e bota, sei lá, tá valendo R$50, você compra por R$50 uma ação, ou você pode comprar por tantos reais, 30, 40, se você estiver falando do mercado fracionário, você pode comprar um lote de 100 ações, que é o que normalmente se compra no mercado. Então, a questão que vocês precisam saber, na verdade, é que a maioria das ações que você compra lá na bolsa, lá no home broker, você não está comprando e colocando esse dinheiro na companhia. Esse dinheiro já foi colocado por alguém no momento da subscrição e da criação da sociedade anônima. Mas você está pagando por ela o preço que provavelmente o mercado está dando para ela naquele momento, que inclusive atualmente não é o momento mais legal para se vender, para se comprar talvez. Aliás, para se comprar, muito provavelmente, mas para se vender não está sendo um bom momento, não, porque os preços estão muito descontados por conta da crise política e mundial que a gente está sofrendo nesse momento. A gente está em 2022, então, ano de eleição presidencial, e os Estados Unidos também está num processo inflacionário, a Covid ainda está assustando as pessoas, então o mercado ainda está muito volátil ainda. Mas vamos falar das características da sociedade anônima. A primeira dela, aliás, duas delas eu já disse para vocês. O primeiro é que o capital dela é fracionado em ações. A fração do capital da sociedade anônima chama-se ação. Então, o que é o capital social? É o valor que a gente entende necessário para constituir ou até para aumentar o capital, porque às vezes o capital é aumentado, mas no momento que você constitui uma sociedade anônima, esse capital é o valor que os sócios se comprometem a aportar na sociedade para que ela possa crescer e se desenvolver. Então, eu pego esse valor do capital social e divido pelo número de frações que eu quero criar. Então, eu posso ter uma sociedade anônima com 100 ações, com 200 ações, com 1 milhão de ações, com 1 bilhão de ações. E aí, essa divisão vai te dar provavelmente o valor próximo ou aproximado daquele que os acionistas vão ter que colocar na sociedade. E quanto mais ações você tiver, mais percentual do capital você vai ter e muito provavelmente mais poder político também você vai ter se sua ação tiver direito a voto. Então, a ação, como eu disse, ela é uma fração do capital social e a fração, ela é o limite do risco e ela também é a proporção que você, ou o volume delas vai te dar a proporção que você tem para receber de rentabilidade se a sociedade anônima estiver distribuindo resultados, estiver distribuindo lucros ou até juros de capital próprio, que isso é um assunto também que a gente vai tratar em outras áreas. Então, a primeira coisa, ela tem um capital dividido em ações e a responsabilidade dela é limitada ao capital subscrito, que ainda não tenha sido integralizado, porque depois que o capital é integralizado, ou seja, se eu subscrevo uma ação pelo valor de R$1 e coloco R$1 na companhia, acabou a minha responsabilidade. Acabou, inclusive, a responsabilidade de quem adquire essa ação de mim. Então, o limite da responsabilidade é justamente essa fração idealzinha, é essa ação. Outra característica da sociedade anônima é que ela é sempre empresária. Eu não preciso olhar para a sociedade anônima e tentar buscar o que ela faz, se ela é empresária. Não. Ela é sempre empresária por força de lei. Isso está lá no Código Civil, no artigo 983, parágrafo único. Se não é o 983, parágrafo único, é o 982, parágrafo único. E também na Lei de Sociedades Anônimas, só que como ela é uma lei de 1976, que é a Lei 6404 de 1976, ela não fala em sociedade empresária, ela fala em sociedade mercantil, porque na sua época vigia a teoria dos atos do comércio, por isso chamava-se mercantil.
Além dela ter o nome, ela ser uma sociedade empresária sempre, ela também tem o seu nome sempre formado como uma denominação. Ela não pode usar firma, mas ela vai ter que sempre ser acrescida da expressão sociedade anônima no final, por extenso ou abreviado, e companhia só pode ser colocado no início do nome, porque ela também pode ser, por exemplo, Companhia Vale do Rio Doce, ou ela pode ser, deixa eu ver aqui, Via Varejo S.A., por exemplo, ou Via Varejo Sociedade Anônima. Então, isso varia de acordo com a escolha. Os nomes empresariais das sociedades anônimas podem homenagear uma pessoa física, como acontece, por exemplo, com o Banco Safra S.A. A depender da atividade, pode ser que exista alguma exigência na formação do nome, como acontece, por exemplo, com as sociedades que prestam serviço de arrendamento mercantil, né? Elas precisam colocar que fazem arrendamento mercantil em seu nome empresarial. Então, quando for assim, você vai ter alguma restrição ou algum acréscimo ao nome empresarial que vai ser influenciado. Então, tem que ter muito cuidado na hora que vai constituir uma sociedade anônima para ver se não tem uma regra específica em relação à formação do seu nome. Uma outra característica também das sociedades anônimas é que ela é eminentemente uma sociedade de capital, ou seja, o elemento vinculativo entre os sócios, o que a gente chama de affectio societatis, ele é exclusivamente intuito pecúnia e não intuito persona. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas o STJ já disse que também pode ter uma sociedade anônima de capital fechado, familiar, ela pode ser intuito persona e, portanto, de pessoas. Tudo bem, isso é verdade, mas isso é a exceção. Essa não é a regra da sociedade anônima. Ela nasce vocacionada a ser uma sociedade de capital. E a última característica que eu queria dizer para vocês aqui, para a gente fechar esse vídeo de hoje, é que a sociedade anônima, ela estruturalmente, ou melhor dizendo, organicamente, ela tem 3 órgãos societários, que é a diretoria, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. O Conselho de Administração, ele é um órgão comum nas sociedades anônimas, mas ele só é obrigatório quando ela for uma sociedade anônima de capital aberto ou ela for uma sociedade de capital autorizado. Mas isso é papo para um próximo vídeo. Se você gostou, dá o seu like, dá o seu joia, porque eu vou começar a falar de sociedade anônima e eu vou misturar ela com o mercado de capitais. Eu tenho certeza que se você é um advogado que tem medo de investir, esse seu medo vai começar a ser diluído ou dissolvido e você vai começar a perceber que é importante que você planeje o seu futuro. Até a próxima quinta-feira, espero você. Tchau!